camuflagem. Cara, falando de característica das plantas, assim, o que que diferencia, a gente não vê camuflagem só para as plantas, né? A gente vê camuflagem para animais também, para criaturas místicas, sobrenaturais. A gente vê camuflagem até para personagem. Só que a camuflagem para as plantas é uma coisa muito marcante. A maioria das plantas, a grande maioria das plantas, elas têm na descriçãozinha lá, quando você vai ler sobre ela, tá falando assim: ela é indistinguível de uma planta natural, a não ser que ela atue, né? A não ser que ela cometa alguma ação, a não ser que ela se mova ou faça alguma coisa. Então, a grande maioria das plantas de D&D, de criaturas plantas, né? De monstros plantas, ele já tem isso daí natural. Não é nem um poderzinho, não, tá? Isso aí não é uma característica que ele ativa e desativa. Se o ente estiver parado no meio do mato, você não percebe ele. Se um arbusto errante estiver parado no meio do mato, você não percebe ele. Se tiver um fungo lá no meio da caverna, você não saca que aquele fungo é uma criatura diferente de um fungo comum. E eu acredito que talvez essa característica, essa capacidade de ficar ali vegetando, vamos falar assim, seja talvez a mais poderosa e mais importante característica desse tipo de criatura. Porque é muito difícil você ver algum tipo de bicho-planta que vai caçar. Você não tem criaturas com alta capacidade de percepção, a maioria delas tem sentido cego, né? Ele lutar às cegas. Você não tem altos deslocamentos, alguns são até presos no substrato, eles não podem sair do lugar. Outras não conseguem se estender a longas distâncias, não tem cipós, não tem nada. Então, acredito eu que a maioria das criaturas tipo planta são criaturas de armadilhas, são criaturas que fazem arapucas. Elas surpreendem suas vítimas, tipo uma planta carnívora, né? Pega aquilo que precisa, ou para se defender, ou para se alimentar, e é por isso mesmo. E dá para você fazer um monte de coisa. Na Papo de Mestre da semana passada, eu coloquei a Floresta Maldita, que é uma floresta que é viva. Ok, parabéns, hein? Você que estudou biologia aí. Estamos falando de vivacidade no sentido de autonomia, tá? Então é uma floresta que é uma criatura só. Não trouxemos ela para cá, porque não convia. A gente estava falando sobre lugares vivos, né? Mas ela fazia uma expansão, ela se deslocava para os locais diferentes, né? E esperava que suas vítimas passassem por ela. Ali ela ia fazendo com que eles se perdessem constantemente. As pessoas ou as criaturas, os animais não conseguiriam sair dali. E aí ela ia digerindo ali aos pouquinhos, vai machucando aqui, vai ferindo ali, vai deixando cansado, vai fazendo assim, até o ponto da pessoa cair, ela e engorfar e comer tudo, tá? Então, tendo isso em mente, muitas plantas vão fazer isso e a gente vai mostrar muitas delas aqui hoje. Camuflagem é algo que você deve prestar atenção e é a primeira coisa que você leva em consideração como criatura tipo planta. Eu acho que parte da estrutura, da lógica de funcionamento das plantas como criaturas, vem muito de defesa do ambiente, né? De proteção do ambiente natural delas, ou de uma existência pacífica, ou pelo menos bem adaptada ao ambiente original. E a camuflagem é quase que uma consequência disso. Né? A gente vai falar sobre outros elementos normais, normalmente associados a criaturas do tipo planta em RPG, mas a camuflagem é quase que uma consequência do processo, de outras características dela. Né? É um benefício, menos do que, como o Vermelho falou, menos do que uma habilidade ativa, que a criatura opta por utilizar. Na verdade, é quase como se fora de uma situação de combate ou fora de uma situação, a criatura está só existindo ali e a existência dela faz com que ela esteja tão naturalmente envolta no próprio ambiente que a camuflagem é uma consequência. E eu acho que esse é um ponto interessante. De muitas vezes, a menos que você tenha, existem criaturas específicas nessa linha,
mas naturalmente as criaturas. É muito comum que esses encontros, justamente por causa da camuflagem, eles não sejam exatamente aleatórios, mas eles pareçam ao acaso. Né? Não é que a criatura emboscou, não é que a criatura fez uma armadilha, mas a criatura estava ali, e aí o alvo entrou na área de alcance dela, sem saber, sem perceber, e ela ouviu uma oportunidade. É quase como se fossem criaturas mais oportunistas do que qualquer coisa. A maioria delas. Né? Existem criaturas específicas mais avançadas que a gente vai falar depois, mas a maior parte das vezes esse elemento de camuflagem é muito derivado da conexão das criaturas com o ambiente, que já propicia esse benefício quase que naturalmente. Ah, tu tava pensando aqui, ó. Animais herbívoros comem criaturas tipo planta? Eu diria que sim, porque as criaturas de tipo planta, normalmente, elas continuam sendo Plantas, né? plantas. Não tem uma alteração corporal, né? Não é porque ela ganhou senciência que ela deixa de ser planta. E normalmente, quando a gente fala em animal herbívoro, não é uma lógica de o animal herbívoro não come animais porque eles são sencientes ou porque eles têm vontade, etc. Não, é mais outros elementos. Claro que se for como predador, a coisa muda de figura. Mas ainda assim, eu imagino que não teria problema nesse sentido, não. Eu vejo assim, ó. Uma polêmica agora, hein? Aí você fica falando, eu não como nada de origem animal porque eu tenho dó dos bichinhos. Você cria os bichinhos, depois mata os bichinhos pra gente se alimentar. Da cenoura você não tem dó, né? Que ela tá ali cenourando a vida toda lá, enterrada. Depois você vai, arranca ela e come ela. Dela você não tem dó, não é mesmo? Então, pensa nisso.